Oi, YouTube! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Quanto tempo a gente não conversava, não é mesmo? Mas hoje eu voltei, e voltei para bater um papo muito legal com vocês com relação à alegria que só vem de Deus e o que São José Maria Escrivá nos fala sobre a virtude da alegria. Prazer, se você não me conhece, eu me chamo Larissa, eu tenho 24 anos e, além disso, eu sou sua mentora para a prova da OAB, eu sou advogada e também eu te ajudo a colocar um plano de vida na tua vida, que é exatamente o nosso clube católico, que eu abrirei novas vagas no dia 1º de outubro. E vai ser um prazer imenso te ter conosco nesse clube. E se você quer saber mais sobre o clube, tem um vídeo aqui no próprio YouTube que eu falo exatamente sobre como funciona, qual o propósito, qual o objetivo e valores. Esse vídeo aqui surgiu sem script, sem o roteiro, mas com um desejo. Poder trazer um pouco do meu testemunho com relação a essa alegria e também em virtude de um pedido de um aluno do clube. Ele falou, faz um vídeo sobre a virtude da alegria, porque eu estou precisando. E eu falei assim, bom, vamos lá, porque eu passei recentemente por um testemunho com relação a isso. E eu falei, eu acho que está no momento de eu poder, então, trazer essa virtude da alegria. Então, tudo aqui que eu vou falar para você hoje não tem um roteiro, mas é aquilo que talvez Deus quer falar para você através de mim. Então abre o teu coração para tudo aquilo que eu posso falar hoje aqui para você e espero que isso possa ser transformador, principalmente no início da sua semana e principalmente em todos os outros dias da sua vida. E no livro O Caminho, São José Maria Escrivá nos fala sobre a alegria. E eu quero ler isso com você agora, que é do ponto 657 até o 666. Vamos lá. A verdadeira virtude não é triste e nem antipática, mas amável, alegre. Se as coisas correm bem, alegramos-nos. Bendizemos a Deus que dá um incremento. Correm mal, alegro-vos. Bendizemos a Deus que nos faz participar da doce cruz. A alegria que deves ter não é essa que poderíamos chamar fisiologia de animal são, mas uma outra, sobrenatural, que procede de abandonar tudo e ter abandonares a ti mesmo nos braços amorosos do nosso Pai. Nunca desanimes se és apóstolos. Não há contradição que não possas superar. Por que estás triste? Caras compridas, maneiras bruscas, aspectos ridículos, ar antipático. Desse jeito, esperas animar os outros a seguir Cristo? Não há alegria? Então pensa, há um obstáculo entre Deus e mim. Quase sempre acarretarás. Para remediar a tua tristeza, pede-me um conselho. Vou te dar uma receita que vem de boa mão, o apóstolo Tiago. Estás triste, meu filho? Faz oração. Experimenta. Não estejas tristes, tenha uma visão mais, nossa, mais cristã das coisas. Quero que esteja sempre contente, porque a alegria é a parte integrante do teu caminho. Pede essa mesma alegria sobrenatural para todos. Alegre-se o coração dos que procuram o Senhor. Luz para o que investigues os motivos da tua tristeza. Bom, agora vamos aos triplex, com base nisso aqui que São José Maria Escrivá nos traz. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é esse aqui, ó. Se as coisas correm bem, alegramos-nos, bendizemos a Deus que dá um incremento. Corre mal, alegramos-nos, bendizemos a Deus que nos faz participar da doce cruz. Por muitas das vezes a gente acha que a gente tem que ser alegre a todos os momentos, e é verdade. Porque aquele que nos dá então a verdadeira alegria é Deus, e não as coisas do mundo. E quando Deus nos dá uma cruz, alegra-vos, porque Ele quer que nós saboreemos então da doce cruz. Porque então se experimentamos e provamos e vemos e sentimos e olhamos o amor de Deus na nossa vida, nós sabemos então que nós seremos abundantemente cheios de alegria. Porque a tristeza, gente, ela não é coisa de Deus. O desânimo não é coisa de Deus na nossa vida. E não estou falando aqui de casos específicos, tá? Não é sobre isso. Mas falando com base na minha realidade e sobre a palavra alegria de modo geral. Porque nós sabemos que há casos específicos, por exemplo, da depressão, que são casos muito intensos, muito profundos, que precisam de acompanhamento e que precisam e podem ser resolvidos. Mas o que eu quero tratar com você aqui hoje é sobre a palavra alegria e sobre nós sermos então felizes no modo ordinário. E não esperando por obras extraordinárias para que possamos buscar então pela verdadeira alegria. Eu tenho 24 anos, eu sou jovem e eu sou uma pessoa que por muito tempo busquei as verdadeiras alegrias no mundo. Só que as verdadeiras alegrias que acontecem no mundo são aquelas que vão acabar no dia seguinte. É você ir naquela festa e ficar com 5 meninos e no outro dia se sentir usada.
É você talvez ir numa festa, encher a cara e no outro dia não lembrar de nada. É você talvez ter várias amizades e no final das contas não tem nenhuma. Quando a gente prova e vê que a verdadeira alegria não é essa que o mundo nos dá, a gente passa a entender então que a verdadeira alegria que nos preenche é aquela que o nosso Deus pode nos dar. Santo Agostinho nos falava que o nosso vazio, o tamanho do nosso vazio é do tamanho de Deus. Então o tamanho do nosso vazio ele precisa ser preenchido de verdadeira alegria que somente Deus pode nos dar. Porque a gente pode procurar a verdadeira alegria no dinheiro, a verdadeira alegria em bens, a verdadeira alegria em pessoas. Mas somente a verdadeira alegria é aquela que a gente encontra então no amor de Deus. E diante de tudo isso que eu tô falando pra você, parece ser muito bonito e muito fácil procurar por essa verdadeira alegria. Mas na realidade a gente só aprende como ela verdadeiramente é se a gente deixa primeiro de tudo Deus agir no nosso coração. Segundo ponto, nós entregamos aos pés da cruz, aquilo então que Ele quer fazer na nossa vida. A nossa vida, o nosso relacionamento, a nossa família, o nosso trabalho. Por fim, nós só encontramos a verdadeira alegria se nós obedecemos à vontade dEle. E passamos então a renunciar àquilo que Ele nos pede e passamos então a entender que aquela verdadeira alegria é aquela que nos preenche, é aquela que nos traz o sentido da vida. Porque a gente pode procurar aonde quer que a gente queira procurar, mas sempre vai ter alguma coisa que no dia seguinte vai nos fazer sentir vazios. E pode ser que você já esteja em uma caminhada com Deus, que você já entendeu que a verdadeira alegria é aquela que vem dele. Mas talvez você esteja passando por uma fase de frieza espiritual. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Um dado momento da minha vida, que no caso é recente, eu tava passando por um momento em que eu me percebia e me via numa situação que eu estava extremamente triste. E eu não sou uma pessoa triste, eu sou realmente uma pessoa feliz, alegre, agitada. Eu até digo que muitas vezes pareço um foguetinho. Porque eu tô aqui, eu tô ali, eu tô fazendo aqui, eu tô fazendo lá. E eu tô fazendo tudo isso com muita vontade, com muita alegria e com muita entrega. Porque eu sei que tudo aquilo que eu tô fazendo aqui, eu tô santificando, porque eu entreguei a Deus. E eu percebi que eu tava extremamente triste e eu percebi que aquela tristeza não era de Deus. Na realidade, né, aquilo tudo que tava acontecendo na minha vida não era de Deus. E eu me percebi então no cenário que me faltava alegria. Eu tava uma pessoa extremamente triste, uma pessoa extremamente angustiada, uma pessoa extremamente sem vontade. E aquela não era eu. E eu me perguntava assim, Senhor, eu quero ser aquela Larissa que fica feliz, que fica alegre, que gosta de realmente sentir o teu amor. Eu quero sentir isso, como eu me sinto por muitas vezes, muito tempo, só que eu não estou conseguindo. E eu passei um bom tempo muito triste mesmo. Foi naquele momento que eu percebi que aquela tristeza, então, não era de Deus e que eu precisava buscar novamente, resgatar novamente aquela alegria que um dia Deus me encontrou e me deu. E talvez você esteja num cenário que fosse semelhante ao meu, que eu estava passando, e aonde eu encontrei a verdadeira alegria e aonde você possivelmente também pode encontrar, são em 3 coisas. Primeiro, oração constante. Segundo, Santa Missa. Terceiro, comunhão. Oração constante é onde a gente vai crescer na intimidade com Deus. E cada vez mais que nós crescemos na intimidade com Deus, mais a gente vai enxergando e sentindo o teu amor. E quanto mais nós sentimos e enxergamos o teu amor, mais nós nos enchemos então com alegria. Não é à toa que quando Nossa Senhora então canta o Magnificat, ela fala sobre a alegria também. Porque Nossa Senhora, ela cresceu justamente cheia de alegria. Porque ela tinha o amor de Deus no teu coração. O segundo ponto é sobre a Santa Missa. Na Santa Missa a gente passa a perceber então quanto nós somos por muitas vezes miseráveis e que por muitas vezes a gente reclama de tantas coisas tão pequenas e Jesus então nos amou tão intensivamente, tão profundamente, Ele entregou a sua vida por cada um de nós. E durante a Santa Missa nós somos então convidados a viver e a relembrar então a paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto a gente passa então a olhar para o nosso Senhor com as nossas misérias e falar assim, Senhor, me ajuda a te amar cada vez mais. Me ajuda a trazer de volta para o meu coração a alegria, a felicidade que eu preciso para a minha vida. A gente passa a olhar então para essa virtude de uma maneira diferente. Terceiro ponto, comunhão. O momento da comunhão é o momento em que nós então podemos sentir verdadeiramente o amor de Deus. Porque o Verbo está ali. Ali está o teu corpo e o teu sangue, que se fez em pão, para nos encher então. Ele está ali, ele está em nós, ele está em cada um de nós. E se nós então possamos ter todos esses alicerces, a oração constante, a Santa Missa e a comunhão, não tem como nós sermos, então, uma pessoa triste. Muitas vezes eu falo assim, como é que eu vou ser triste se hoje eu rezei o terço, eu fui à Santa Missa, eu me confessei e eu pude comungar? Porque tudo isso cada vez mais nos aproxima de Deus. E a gente só vai ser uma pessoa verdadeiramente feliz, aceitar as nossas cruzes
como doçura, se nós estivermos então próximos de Deus. Não tem como a gente ser uma pessoa verdadeiramente feliz se a gente não é próximo de Deus. Porque cada vez mais que a gente vai indo próximo, mais próximo, mais próximo de Deus, Ele vai nos enchendo, nos enchendo e nos enchendo. Nós somos uma talha vazia e que nós então entregamos a Deus para que Ele possa enchê-la, para que nós possamos ser verdadeiramente felizes nele. E eu tô dizendo que você nunca vai passar por um mês de dificuldade? Não tô falando isso. Você vai passar por meio de dificuldades, momento em que Deus vai provar a tua fidelidade. Vai ser nesses momentos, então, que você talvez vai ficar cheio de tristeza, mesmo sem motivo. Vai ser no momento que você vai ficar sem vontade de rezar. Vai ser no momento que Deus vai fazer com que a tua casa fique um caos. Vai ser no momento que você vai ter uma tribulação dentro do teu matrimônio. Vai ser o momento em que você vai questionar das suas decisões futuras. Mas é nesse momento que Deus ele quer provar a tua fidelidade. E é nesse momento que você precisa reforçar então a tua oração para que Deus então transforme o teu coração e te dê a verdadeira felicidade. Porque igual Santo Agostinho também nos falava sobre tarde te amei, beleza tão pura e tão nova. Tarde eu te amei, beleza tão pura e tão nova. Ainda que nós possamos achar que seja muito tarde para a gente provar e ver do amor de Deus e consequentemente da verdadeira felicidade, nunca é tarde. Porque Deus ele sempre estará nos esperando. E assim como Ele me esperou naquele banco de um grupo de jovens lá atrás, quando eu apareci naquele grupo e deixei Ele agir na minha vida, talvez Ele também esteja te esperando exatamente com esse vídeo. Que não tem script, não tem roteiro, mas eu tenho certeza que tem a ajuda de Deus aqui. Espero ter te ajudado e desejo verdadeiramente para que você possa buscar a verdadeira alegria. Não nas coisas do mundo, porque isso nunca, nunca, nunca vai te encher. Você pode procurar onde for, você pode procurar nas pessoas que for, você pode procurar nas festas que forem, você pode procurar nos amigos que forem. Se você não buscar a verdadeira felicidade, que é aquela que vem de Deus, a gente sempre vai ser pessoas vazias. E olha o que São José Maria Escrivá nos fala. Nunca desanimes, se és apóstolos, não há contradição que não possas superar, porque estás triste. Novamente. Se não há alegria, então pensa, há um obstáculo entre mim e Deus, quase sempre acarretarás. Quero que estejas sempre contente, porque a alegria é a parte integrante do teu caminho. Pede essa mesma alegria sobrenatural para todos. Alegre-se o coração dos que procuram o Senhor, luz para que investigues o motivo da tua tristeza. Então eu convido você, já encerrando esse vídeo, procurar de onde está vindo essa tristeza. Será que ela é real mesmo? Ou será que você está passando por uma frieza espiritual? Ou será que é outra coisa que você precisa de uma ajuda a mais? Seja de um sacerdote, seja um acompanhamento psicológico, seja algo que você precise gritar para o mundo e falar assim, eu estou passando por alguma coisa, eu preciso de ajuda. Segundo ponto, oração. Busque pela oração, busque crescer na intimidade com Deus. Isso vai te trazer verdadeira felicidade. Terceiro ponto, Santa Missa. É através da Santa Missa em que nós então podemos participar mais uma vez da paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Quarto ponto, comunhão. Momento em que nós estamos junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele faz morada em cada um de nós. Seja uma pessoa feliz. Deus espera isso de você. Pessoas alegres. E pessoas principalmente que sejam inteiramente deles porque encontraram a verdadeira felicidade naquele único que pode nos dar a verdadeira felicidade. Porque o tamanho do nosso vazio é do tamanho de Deus. Fique com Deus e pela intercessão de Nossa Senhora. Beijo.